Olá, queridos! Hoje a gente vai ter aqui um espaço para a gente conversar um pouquinho sobre esse tempo, né, em que tantas situações têm vindo sobre a nossa vida e tem causado, né, preocupação, ansiedade. Sejam bem-vindos. É muito bom estarmos aqui para esse momento, para estarmos conversando sobre alguns assuntos tão importantes, né, para este tempo. E a palavra fala, né, de que a gente precisa lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, a nossa conversa hoje, ela vai tentar falar um pouquinho para você como que você pode atravessar esse momento tão desafiador, sofrendo o mínimo possível, né, os impactos. E quem sabe até aproveitar esse tempo para ser um tempo de transformação. Deus tem o poder, né? Talvez você seja uma pessoa que já lide com a ansiedade, com a depressão, e o desafio fica maior ainda, mas quem sabe não é oportunidade para o Senhor cuidar da tua vida. Quero agradecer aí a presença do pessoal, pastora Cida, Edilane, Glacione. Sejam bem-vindos à nossa conversa. E eu vou chamar a pessoa que vai nos ajudar nisso tudo, que é a Silvia, né? A Silvia é a nossa discípula, filha amada, e a Silvia tem sido uma bênção, né? A Silvia é doutoranda em saúde mental pela UF, é mestre em saúde mental também pela UF, é psicóloga, coach, então vai ser uma conversa muito produtiva para a honra e glória do Senhor. E aí, querida, boa noite! E aí, estamos aqui juntas. Isso aí! Vamos ajudar esse povo aí, né? Com uma inspiração vinda do Senhor a como atravessar esse tempo, né, Silvia? Da melhor maneira possível, porque a gente já sabe que o nosso país, e não só o nosso país, o mundo, vive um grande desafio que é lidar com a ansiedade, né? A Verdade. questão da saúde mental é um problema já, né? Sem quarentena, sem Covid. E aí, o que você consegue, assim, trazer pra gente, sabe? Como o primeiro passo, assim, o primeiro cuidado que a gente precisa ter nesse tempo. O primeiro passo, eu acho que é a gente pensar no que a gente controla e no que a gente não controla, né? Quero dar boa noite a quem está entrando aí, né? Eu acho que é bem bacana a gente poder dividir, bater esse papo juntos. Mas, enfim, eu penso que a primeira coisa é a gente pensar, eu faço exercício, eu faço esse auto-exercício, né, comigo. O que eu posso controlar, o que eu não posso controlar. Então, pensando no coronavírus, a gente sabe que a gente pode controlar a higienização das mãos, né? O uso do álcool em gel, a questão do ambiente, né? A higiene do ambiente, o cuidado com os nossos familiares, com os nossos amigos, a dificuldade que a gente tem de não tocar, né? A gente poder, de fato, evitar esse contato assim mais. Esses dias eu estava procurando uma foto minha sozinha, tu sabe que é difícil, né? O quanto que é Com difícil certeza. uma foto só eu. E aí eu fiquei pensando, gente, é o momento que essa coisa do contato, para quem é mais, né, abraça demais, quer estar junto, é difícil. Mas nós precisamos pensar nisso. O que eu posso controlar? Eu controlo isso. Essa parte é a que nos cabe, né? Fora orar, lógico, né? Fora não, em primeiro lugar, a gente orar, a gente interceder, a gente se conectar com Deus. Agora, o que eu não posso controlar? Eu não posso controlar o momento atual que nós não temos vacina contra o coronavírus, né? Nós não temos uma medicação que combata de fato, comprovada. A gente tem indícios de algumas medicações, a gente não tem a comprovação final. E aí, o que eu percebo? Eu percebo que as pessoas sofrem por aquilo que não controla. A gente vê pela própria população, né? Quantas pessoas correram e foram comprar medicação porque o presidente dos Estados Unidos disse que era já medicação contra o coronavírus. É o nosso impulso de querer controlar o que a gente ainda não conhece. Então, essa parte a gente precisa sempre equilibrar. O que eu controlo e o que eu não controlo.
e parar de sofrer pelo que não controla. Vamos fazer a nossa parte, né? E aí a segunda dica, né? Se a gente pode pensar assim, né? Os passos que a gente pode seguir é evitar essa overdose de informação, né? Se deixar, a gente fica o dia inteiro assistindo a televisão, as pessoas estão mais em casa, e aí uma coisa que eu percebo que acontece, eu vejo até pelos pacientes que eu acompanho, eles me contam, né? Nossa, eu recebi um vídeo que é horroroso, de outro país, de uma pessoa que morreu, não sei quantos caixões. Gente, se nós não podemos A gente propagar está tendo um probleminha esperança... de. Voltou, voltou. Se Então, de nós não volta. podemos propagar, se nós não podemos compartilhar esperança, né? Se a pessoa não quer compartilhar a esperança, que não compartilhe o terror, Opa! né? Que não compartilhe. Tá travando. Voltou? Tinha travado para mim. Foi? Foi, agora foi. Mas a gente precisa pensar no que nos dá esperança de fato. Pessoal, bota uma mãozinha para ver se vocês estão ouvindo. Voltou? Tá travando, pastora. Trava e volta, Tá. trava. É. E aí, em relação a essa questão da overdose de informação, eu, antes de vir fazer a live, né, eu fui perguntar para Deus, porque a gente tem muita parte técnica, né, a parte da orientação, da psicologia, o que a própria saúde mental fala, tem muitos profissionais hoje orientando e dando norte para as pessoas, né, em relação a essa questão quais são os passos, quais são os caminhos para a nossa saúde mental ficar de fato com saúde não doente. Mas aí eu acho que o maior, eu acho, não, eu creio que o maior dos médicos é Deus, né? E aí Deus me deu essa passagem que está em Isaías 40:31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E eu achei tremendo, porque eu nunca tinha parado para refletir nesse versículo sobre essa ótica que a gente está vivendo, né? E aí Deus falou muito comigo assim. Primeiro é a questão da paciência. Nós precisamos ter paciência, gente. Esse tempo vai passar. Toda crise passa. Nós tivemos outras crises, não como a pandemia, não como o coronavírus, mas a crise vai passar porque nós acreditamos, nós temos esperança, né? Mas ele diz aqui, os que esperam, então nós precisamos decidir esperar, tendo paciência e controlando o que é possível e fazendo a nossa ação naquilo que é possível, naquilo que é de fato correto. E aí depois ele diz, renovarão as suas forças. Quando falou aqui, quando vem aqui, né, renovarão as suas forças, me veio à mente o que a gente fala muito na neurociência, na psicologia, é a questão do foco. Porque o foco é energia concentrada, né? O foco é aonde eu foco, ali está a minha energia. Se eu focar minha energia para as informações negativas do dia inteiro, que tem não sei quantos contaminados, que não sei quantos morreram, que não sei quantos estão com a possibilidade, né, de estar com coronavírus. É importante a gente saber a estimativa, mas a gente pode assistir a informação uma vez ao dia. Assistimos de manhã, depois você dá um descanso para sua mente. Se você der um descanso para sua mente ao longo do dia, quer saber a informação? Assiste à noite, de preferência, antes do horário, com 1h30 antes do horário que você vai dormir. Porque é comprovado que 1 hora antes de dormir, tudo que você vê, você carrega para o sono. Então, se você viu uma informação, né, negativa em relação... Negativa sempre né? Mas uma informação que subiu para mais 300 mortos, mais 200 mortos, né? Falando a nível fora do Brasil até, porque a gente está com essa referência dos outros países também. Você vai acabar tendo um sono mais agitado, você vai acabar, né, dependendo da pessoa, ela carrega isso para o sono.
Então, aqui, quando ele fala renovarão as suas forças, é porque renovar a minha força depende para onde eu estou olhando. Se eu estou olhando esperançosa que se existe uma possibilidade de a gente viver isso por 3 meses, eu vou orar para que seja em 2 meses, eu vou orar para que seja em 1 mês e meio, eu vou orar para que no tempo de Deus isso acabe o mais rápido possível, eu não vou ficar sofrendo porque eu vou viver isso por 3 meses. Eu vou orar por aqueles que estão adoecidos, eu vou orar por aqueles que estão acamados, né, que estão no hospital. Hoje meu sogro foi parar na emergência. Né? A gente ficou aqui apreensivo, mas a primeira coisa que eu fiz, a minha esperança está em Deus. Então eu fui orar e pedi, Senhor, o Senhor cuida de tudo, o Senhor cuida de todos, o Senhor sabe o tempo de cada um, o Senhor sabe que a nossa oração é que nenhum mal chegue à nossa casa, à nossa parentela, e a minha esperança ficou em Deus. E aí depois ele continua, né? E subirão. Mas olha, você está falando uma coisa interessante, né? Porque se a gente pensar assim, o que é a nossa vida, né? De fato, Sim. a nossa vida é a fragilidade. A gente só está tendo agora um choque de realidade, né? Uma oportunidade de Deus reorganizar as coisas, né? A pastora Silvia estava falando aí que ela tem aproveitado para louvar o Senhor nesse tempo. Assim, o foco é muito importante, né? No início, eu comecei a ficar muito preocupada, muito ansiosa. Alguns dias eu não dormi bem, mas eu me permiti, assim, ver com Deus, né? Como que eu poderia atravessar esse tempo de um jeito produtivo. E eu tenho feito algumas coisas, tenho aprendido, né? Tenho me exposto, tenho me lançado em desafios que eu nunca, né, tinha me arriscado aqui hoje. Né? Essa conversa é um exemplo disso. Nós dois, né? Estamos aí nos arriscando. Por quê? Porque é tempo de aprendizado. A gente precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. E se Ele está permitindo que esse tempo aconteça na nossa vida, Ele tem um propósito. A gente precisa sair disso fortalecido, transformado, vivendo novas experiências, que a gente olhe para esse tempo e diga assim, valeu, Senhor, muito obrigada, porque olha, em meio ao caos, em meio à confusão, o Senhor esteve comigo, o Senhor cuidou de mim, o Senhor me ensinou coisas novas, o Senhor usou a minha vida. É muito o foco, né? Ajustado, alinhado com o Senhor que vai nos ajudar a vencer esse tempo. Mas continua aí. A gente não vai ser indiferente, né? Eu acho, assim, nós estamos vivendo a maior crise mundial. Isso é fato. Nós temos pessoas sofrendo? Temos. Nós temos situações econômicas graves, né? Já acontecendo com as famílias? Sim. Só que eu preciso entender o que depende de mim, o que eu posso ajudar, o que eu posso contribuir. Ao mesmo tempo, olhar para esse tempo como um tempo de oportunidade, né? Eu percebo que talvez a gente nunca usou a tecnologia como estamos usando nesse momento, né? A gente tem que ter um equilíbrio até para isso, né? Para que isso também não se torne algo tão negativo depois para as nossas vidas. Mas se a gente for pensar na quantidade de pessoas que a gente tem alcançado em relação, usando a tecnologia, presencialmente talvez a gente não alcançaria, né? Mas aí eu vou terminar aqui o versículo, porque foi algo que falou muito comigo, assim, quando eu parei para pensar fora daquela casinha do que é a ciência, né? E aí ele diz, subirão com asas como águias. E eu fiquei pensando, impossível a gente subir com asas como águias se não for através do Espírito Santo, né? Se Deus não nos der essas asas aí, que a gente sozinho não consegue. E aí eu lembro muito de uma pregação que o pastor Felipe, uma vez lá na igreja, ele falou, e aquilo ficou muito gravado no meu coração, e nesse momento da pandemia isso veio fortemente para mim. Era a passagem de Lázaro, e aí ele na hora ele falou, né, uma reflexão que talvez eu nunca tenha parado, não tinha parado para pensar. Mas ele falou assim, quando Jesus chega para Marta e manda ela remover, né, pede para que removam a pedra, ali ele estava mostrando que tem uma parte que é nossa e tem uma parte que é dele, que é do sobrenatural. Então, a parte que é nossa é do humano. O problema é que a gente quer fazer o que não é nosso, que é de Deus, né? Então, aqui eu pensei, na hora, quando eu vi esse versículo, eu lembrei da passagem, né?
caramba, realmente, Deus é tremendo. Aquilo que eu não consigo, Ele vai dar, Ele é que vai resolver, porque o sobrenatural todo é dele. Nós não temos que fazer aquilo que é dele, né? E correrão e não se cansarão. Aí eu fiquei pensando, uma pessoa que corre, né, vai correr e não vai se cansar, gente, só sendo guiado por Deus de fato, né? Caminharão e não se fatigarão. E aqui eu fiquei pensando nos profissionais de saúde, sabe? Eu tenho muita relação com os enfermeiros. A minha turma na UF, né, no doutorado, praticamente 99% são enfermeiros. É uma turma multidisciplinar, mas a maioria são. Eu vejo meus colegas, né, que estão aí na enfermagem, lutando, estando na ponta, outros, né, os trabalhadores todos que estão no apoio do hospital, os gestores. E eu fiquei imaginando, e nesse momento aqui da reflexão que eu estava fazendo primeiro para mim, né, no meu coração, eu fiquei pensando, gente, que eles possam atravessar essa batalha e que ao final da batalha, essa energia que eles estão nesse momento gastando e tendo que se dedicar, que essa força, né, possa ser renovada. Né? Porque a gente sabe que o cansaço emocional, físico, é demais, né? Então, assim, eu eu pensei nisso. Nosso foco, ele primeiro, a gente precisa entender o que a gente controla, o que a gente não controla, o que é de Deus, o que é nosso, e pedir todos os dias para que o Senhor possa nos direcionar, para que o nosso foco seja na esperança e não no caos. Uhum. O caos já está aí, né? O caos, a gente já vê o caos acontecendo. Mas existe sempre um relato, se a gente for observar, tem sempre algum relato de uma pessoa que se dedicou naquele dia, que levou esperança para alguém, de alguém que pôde se recuperar do coronavírus, de alguém que conseguiu chegar lá e o resultado não deu positivo. Isso já é motivo para a gente criar esperança no nosso coração. Sim. Silvia, em relação a isso, né? Eu tô vendo aqui o pessoal comentando do quanto que o pessoal, né, da saúde está precisando das nossas orações, do quanto que eles precisam, né, ser acolhidos, apoiados, porque eu, semana passada, teve um dia que eu escolhi fazer orações pessoais, sabe? Eu entrei em contato com pessoas ligadas à saúde, que eu sabia que estavam lá, na linha de frente, aí nessa batalha, e olha, não teve ninguém que não tivesse me respondido assim de maneira super emocionada, sabe? Com gratidão, carinho. Então, porque muitas vezes a pessoa ela não tem nem com quem conversar em casa, sabe? Para não, muitas vezes porque ela não quer assustar os familiares, as pessoas que estão ali com ela, mas às vezes porque elas estão sozinhas. Tem muitos profissionais que hoje estão isolados, que saíram das suas casas, estão, né, vivendo sozinhos, administrando a saudade dos filhos, né, dos cônjuges. É um desafio muito grande. E a gente tem a oportunidade de servir essas pessoas. Né? Porque aí o foco desse tempo já muda. A gente transforma, ressignifica e pode ser bênção na vida de outra pessoa. Então, se você tem a oportunidade, seja um acolhedor, né? Seja alguém que incentiva aí esse povo da saúde. Eu tive a oportunidade de falar com pessoas que nem eram cristãs, sabe? Foi porque essas pessoas ficaram muito sensibilizadas. E é tempo da igreja acolher. Né? É tempo da igreja servir a essas pessoas orando e estando à disposição para ouvi-las também. É verdade, é verdade. Isso aí, eu fico pensando, você falou da gratidão, né? Gratidão é um sentimento, a gente não sabe o que a gratidão, ela mexe e move, né, o nosso organismo fisiologicamente, né? A gratidão ela é capaz de produzir ocitocina, que é considerado o hormônio do amor. Então, que a gente possa, né, ter essas atitudes, sermos mais gratos, né? E gerar no outro, produzir no outro. Eu estava pensando esses dias em relação à questão da gratidão, eu fiquei pensando, como que a gente tem dificuldade, às vezes, de agradecer por algo que foi positivo naquele dia, né? Vou dar um exemplo, época de escola. Na escola, se a gente tem 10 matérias, 10 disciplinas, você pode tirar 9, 10 em 9 disciplinas. Mas se você tirar 4 em uma, você é capaz de ficar mal porque você tirou 4 em uma disciplina.
Então, isso é gritante para a gente, porque a gente precisa, nosso foco, nosso olhar, a gente tem uma tendência muito grande de ficar olhando para aquilo que é ruim, né? E por aí vai no trabalho. Às vezes você faturou ao longo do mês 20, vamos botar aí, 19 dias, você faturou um valor até acima do que era a tua meta. Mas um dia que você faturou abaixo, é capaz daquilo mover e tirar o seu humor, né? E você ficar deprimido, ficar mal. Então, nós precisamos aprender a agradecer, né? Eu creio que esse tempo que a gente está em casa, agradecer porque a gente tem casa. Eu tenho um amigo que faz pesquisa com moradores de rua, né? Da UF também. E uma das preocupações que eu vi que ele foi colocando no Face ao longo desse mês de março, é a preocupação com os moradores de rua. E aí a gente percebe que tem pessoas reclamando que estão em casa, mas e aquele que está na rua? Né? E ele foi falando, quando os comércios estão abertos, as pessoas que estão na rua têm a possibilidade de pedir, né? Sempre tem aquela pessoa que às vezes já está acostumada a dar aquela comida para aquele morador de rua, tem um comércio, um restaurante, um bar, e ele acaba dando alguma comida, né? E com tudo fechado, os moradores ficam sem ter lugar nenhum para pedir ajuda, para ser acolhido. A gente sabe que tem toda uma questão aí de que, né, o importante é que tivesse uma estrutura para acolher essas pessoas, abrigos, mas a realidade que a gente tem não é essa, né? E a gente às vezes fica reclamando que a gente está em casa, que a gente está com a nossa família, embora cada um tenha as suas realidades, mas vamos pensar naquele que nem casa tem, né? E aí, uma terceira dica é a gente aprender com essa questão das informações, a gente tem um cuidado de eleger uma mídia confiável de informação, né? Não vamos agarrando o nosso foco, a nossa energia, a nossa atenção em qualquer informação, em qualquer mídia, em qualquer mensagem que chega até nós, porque isso nos rouba a paz. Aí você assiste lá, morreu não sei quantos no seu bairro com coronavírus. Aí você já fica pensando que você vai ser o próximo. Porque no automático você já fica, nossa, tão perto de mim, então daqui a pouco chega na minha casa. A gente precisa ter essa escolha aí seletiva, né? Eu vou focar, eu preciso saber informação, preciso. Mas qual será a mídia que eu vou escolher para saber o que está acontecendo no mundo? E tendo sempre esse cuidado de não ser uma overdose. Eu escolho um horário do dia, 2 no máximo, assistir. Tive a informação, eu não preciso ficar 24 horas com a minha atenção voltada para aquilo ali, né? A neurociência explica que quando a gente alimenta os nossos sentidos, e esses sentidos, da maneira que a gente alimenta, né? O que a gente olha, o que a gente ouve, o que a gente percebe no ambiente, vai fazer toda a diferença para nos deixar mais tensos, né? Ou para que a gente se sinta num ambiente mais agradável, né? A nossa atenção esteja mais tranquila, mais equilibrada. Então, imagina uma pessoa que já sofre de uma ansiedade muito crônica, muito patológica, e de repente ela pega o coronavírus. Para essa pessoa é um malefício enorme. A gente precisa preparar a nossa mente também para qualquer situação, não é só o coronavírus, é qualquer doença que a gente possa algum dia pegar, né? Um outro tópico que eu trouxe aqui, né, é em relação à empatia. A gente precisa compreender que cada um de nós estamos em momentos diferentes. Então, assim, não adianta falar com uma pessoa que está desesperada, que não tem dinheiro, que é para ela sentar no sofá e ficar tranquila que o dinheiro vai chegar. Porque para essa pessoa, de fato, ela está vivendo um momento muito difícil, né? Algumas pessoas estão conseguindo se equilibrar em meio a esse caos. Mas várias pessoas, a gente sabe na própria igreja, quantas pessoas estão nesse momento passando por dificuldade. Então, assim, nós precisamos nos colocar no lugar do outro, né? Acolher mais, ter ouvirtude, né? Ouvirtude é a habilidade de ouvir. A gente percebe que, mais do que nunca, as pessoas estão querendo falar demais. Cada um fala a sua visão de que lado está, para onde vai, o que é para a pessoa seguir. A gente quer conduzir o rebanho, né?
A gente quer, vamos embora, vamos comigo. Mas nós precisamos ouvir. A habilidade de ouvir o outro, para isso Deus nos deu dois ouvidos e uma boca só. É para a gente falar menos e ouvir mais. Então, assim, a gente precisa acolher. Acolha, deixe que o outro fale do que ele está vivendo. Se você pode ajudar de alguma forma, faça algum movimento para ajudar. Se você também não tem como ajudar naquele momento, né, de alguma ação possível, só o seu ato de ouvir pode fazer toda a diferença para outra pessoa. Né? É verdade. Eu tenho uma vizinha aqui, ela tem 71 anos, né? E ela todos os dias sai para ajudar a filha a cuidar dos netinhos, né? Então eu pensei assim, gente, ela deve estar louca, porque como que ela tá se virando dentro de casa, sozinha, com um cachorro, com um gato. E aí eu falei assim, eu vou ligar para ela, vou conversar com ela. Olha, a gente ficou 1h30. E ela falou. E sabe, aquilo para ela já foi tudo que ela precisava, não precisava nem falar nada, porque era o ouvir, sabe, o estar junto. É um tempo de a gente, de Deus mostrar para a gente o valor dessas pequenas coisas, né? Porque a gente, Sim. às vezes, acha que é no nosso falar demais que a gente vai convencer, que a gente vai fazer com que o outro seja diferente. Mas muitas vezes essa acolhida, né, esse ouvir. E foi muito interessante porque aí na semana seguinte ela mandou uma mensagem para mim falando assim, olha, hoje eu acompanhei a live do Felipe, do Minutos de Paz, que está sendo transmitida, e assim, ela é super católica, sabe? Ela tem lá as fronteiras de limites dela, né? Mas porque a gente estabeleceu uma relação, né? Ela se sentiu convidada à vontade para ouvir a palavra. Então é tempo de Deus ajudar a gente de jeitos, de maneiras que a gente nem imagina, né? Essa empatia eu acho maravilhoso, né? De a gente praticar, de a gente viver isso realmente. Sim. E aí eu volto a reafirmar, né, que é importante a gente compartilhar a esperança. Se a gente não tem condições de. Eu penso assim, se você não pode compartilhar a esperança, não compartilhe caos. Né? Não fique compartilhando essas mensagens negativas, que a gente, na maioria, a gente percebe que tem muitas mensagens fake, e aí a gente vai compartilhando aquilo e vai virando um caos na vida das pessoas. A gente não sabe. Eu que sou psicóloga, tendo muitas pessoas, assim, eu fico pensando, gente, as pessoas não percebem que às vezes aquilo que você está fazendo pode ser um empurrão para aquela pessoa cometer um suicídio, por exemplo. Né? Então, assim, dependendo de como está o sofrimento psíquico do outro, quando eu mando para ele algo que é muito além do que ele pode receber de informação, a carga é muito negativa, aquilo pode ser um empurrão para ele fazer algo contra a própria vida, porque cada um está numa realidade. Então, assim, é importantíssimo que a gente pense, essa mensagem aqui vai trazer algum benefício para o outro? Se vai, você envia. Não, essa mensagem só fala de coisa ruim. Nós não precisamos fazer esse trabalho, porque a mídia já faz. A mídia já está trazendo para a gente as informações que são negativas, porque estão aí, estão postas, né? Então, eu não preciso contribuir, eu não preciso ser mais uma emissora, mais uma rádio, eu não preciso ser. Eu preciso ser Silvia, né? Enfim, cada um com seu nome vai agir de acordo com o seu nome, né? Em seu nome, poder distribuir esperança, que é o que a gente precisa nesse momento. Fazer como você fez, né? Ir lá e mesmo não conhecendo aqueles profissionais que estavam ali no hospital, você se colocou, você se dedicou um tempo para trazer esperança, mesmo em meio ao caos. Isso é importante, né? A gente precisa ir por esse movimento, né? Uma outra questão nós sabemos que muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade. Alguns já tinham sintomas de ansiedade, de depressão, e com a situação da pandemia, isso intensificou. Então, qual é o caminho? Eu sempre tenho um cuidado quando a gente fala assim, escolhe um amigo e conversa. Dependendo do quadro da pessoa, ela precisa de um suporte profissional de fato. Porque o suporte profissional
a pessoa, né, o profissional da saúde mental, ele vai te dar um suporte com um olhar técnico, né? A gente está fazendo aí, estou fazendo uma jornada ao longo de 7 dias, né? Pensando, porque começou a chegar tanta gente pedindo ajuda, eu falei, bom, vou fazer a jornada que eu ajudo um grupão na jornada. E aí, nós tivemos no primeiro grupo, a gente abriu um segundo grupo, 140 pessoas inscritas. 130 e poucas, quase 140 pessoas inscritas. E, ao mesmo tempo que a gente se sente feliz por poder agir e cuidar, né, poder, de alguma forma, acolher o outro, eu penso, é um número preocupante, alarmante, né? Um número que faz com que a gente pense quantas pessoas não estão sofrendo. O Brasil é o país que está em primeiro lugar em transtorno de ansiedade. Ou seja, nós já somos ansiosos, né? O Brasil já é um país ansioso. A gente não precisa colocar uma carga além nas pessoas, porque você distribuir aquilo que é negativo vai trazer mais caos para a vida das pessoas. Então, assim, se você está vivendo com sintomas assim, procura um profissional próximo da sua cidade, que você confie, que você acredite que possa te ajudar, né? Não é só... Eu sei que hoje o serviço público está mais complicado de dar assistência, mas alguns lugares, né? Eu dei aula sábado na pós online e uma aluna minha que é coordenadora de Saquarema, ela falou que eles estão se colocando, os profissionais estão se colocando com serviço de atendimento por telefone, né? Para acolher as pessoas. E aí a gente vê que é um caminho, né? Uma forma de acolher o outro sem deixar que aquela população fique sem nenhuma assistência. Eu acho que é importante ter essa ideia, né? Porque às vezes nós que servimos a Deus, a gente acha que o Senhor vai resolver tudo, né? E Ele resolve, mas Ele usa, né, pessoas Sim. capacitadas que possam mostrar caminhos, né? Que possam nos dar uma orientação, um direcionamento mais preciso. Então, é importante Sim. que a gente perceba quando é a necessidade de buscar ajuda, né? Porque Sim. muitas vezes a gente não vai conseguir sozinho encontrar esse caminho, né? E glória a Deus pela vida desses profissionais que estão aí para nos ajudar nesse sentido, né? Verdade. Eu estava explicando, né? Que existem, às vezes, coisas que a gente fala, no senso comum as pessoas falam e não é o que de fato acontece. Por exemplo, na jornada eu disparei, né, no vídeo, a primeira aula, eu mostrei o quanto que a ansiedade ela mexe com a parte fisiológica de fato. Né? Não é algo, a gente tem mania de falar assim, é psicológico. Nem tudo é psicológico. Uma vez que você produz, que você começa a ter sintomas ansiosos, porque uma coisa é a ansiedade normal. Nós somos ansiosos, nós temos ansiedade, sintomas de ansiedade no normal. Quando você vai estar para casar, quando tem um filho que está para nascer, a gente fica, né, ansioso porque o filho vai chegar, porque o casamento vai chegar, ou porque você vai se mudar, ou porque você está para passar num concurso. A ansiedade é natural no ser humano. Mas ela é patológica quando ela nos traz sofrimento. E aí, qual é o movimento da ansiedade? Sendo natural ou patológica, o movimento é quando você começa a ficar ansiosa, uma região do nosso cérebro chamada amígdala produz adrenalina. E automaticamente a adrenalina vai fazer o seu coração disparar, por isso que a gente sente o coração disparando, vai fazer o seu estômago parar de funcionar de maneira natural, você vai ter diarreia, você vai vomitar, você vai ter hiperventilação, e por isso vai dar uma sensação de dormência, dor na musculatura, dor de cabeça. Então, vários sintomas acontecem na ansiedade, né? A sensação de taquicardia, sensação de que o mal vai acontecer, que você pode morrer, que o caos está chegando né, e vai te engolir, porque o nosso organismo, de fato, produz substâncias que favorecem a esses sintomas. Né? O cortisol ele também é liberado, só que ele é processual, ele é prolongado, né? É um efeito prolongado se você não frear esse sintoma. E uma vez que ele é liberado, automaticamente também você começa a ter a estar propensa, né, a se tornar diabética, a ter problemas cardíacos de fato, porque você não conseguiu ser cuidada no tempo certo.
a obesidade chega. Na maioria das vezes a gente começa, às vezes, não ficar gordinha ou gordinho, mas a barriga começa a ficar com gordura localizada. Isso é da ansiedade. Então, assim, a gente às vezes fala, isso é psicológico, é um sintoma psicológico. Não. Você pode ter ficado com os sintomas da ansiedade, porque o seu fundo, né, tem um fundo emocional, a sua história de vida, né? Às vezes uma situação que você está vivendo, as causas são psicológicas em geral, a maioria das vezes. Mas os sintomas, eles são produzidos a partir do nosso cérebro. Então, enquanto você não atua e não cuida dessa região, você não cuida do teu corpo, você não vai fazendo atividades que vão frear, que vai poder frear isso, você vai continuar sentindo. Então, por isso que é importante você procurar um profissional que entenda dessa área, né? Porque ele vai poder te responder e te preparar para você não ter uma próxima crise, para que você evite. E a gente não ficar nem espiritualizando o sintoma, né? Não é o demônio que está deixando seu músculo agitado, não é? Não, é o teu cérebro que ativou uma região, que produziu aquela substância, que uma vez que aquela substância foi ativada, né, foi liberada, automaticamente a gente pode sentir ter essas sensações. Uma outra dica é a gente observar quem tem sido as pessoas que a gente está se referenciando, né? Quem é a nossa referência em meio a esse caos? Eu sempre falo isso, assim, uma coisa que eu falo, acho que é natural da minha fala, mas isso faz toda a diferença. Né? A minha referência, para quem eu estou olhando, vai me impactar positivamente ou negativamente. Se eu só caminho com pessoas que só têm um olhar caótico para a pandemia, eu vou ficar com esse olhar caótico, porque as pessoas vão ser muitas e eu vou ser só uma. Mas se eu caminho com pessoas que o olhar é um olhar de esperança, eu vou passar a ter esperança. Né? Então, assim, a gente tem que ser referência para pessoas que estão com olhar negativo. A pessoa está com olhar negativo, impacte essa pessoa com um olhar positivo. Ela começar a falar, não, mas a pandemia está contaminada, você fala, não, mas em nome de Jesus a gente já enfrentou essa batalha, já ganhou essa batalha. Porque se a gente for com um olhar negativo, aí fica difícil você vencer qualquer batalha, né? Eu acho que é legal, assim, para esse tempo que a gente está tão conectado, né? Que toda a nossa interação está passando aí pelas redes digitais. É muito importante que a gente reveja quem são aqueles a quem a gente está seguindo, né? Porque tem gente que está, olha, aproveitando este tempo, está aprendendo muita coisa, está sendo super produtivo, mas tem gente que tá achando que vai morrer daqui a 5 minutos, né? Porque tudo vai de acordo com aquilo que a gente quer seguir, né? Quem são as nossas referências? É muito interessante isso que você está trazendo, né? Porque se vocês olharem aí o Instagram de vocês, quem são aqueles a quem vocês têm seguido? Né? São pessoas que estão encorajando vocês, são pessoas que desafiam vocês. É muito interessante porque, assim, eu sou professora, né? E aí, lá onde eu trabalho, eu sou uma ET, porque, né, igreja, para muita gente, esse negócio de acreditar em Deus, que utopia, né, que ópio esse negócio. E às vezes, assim, é importante que a gente entenda quem nós somos, né? E que a gente tenha convicção daquilo que a gente acredita. Né? De quem são, quais são os nossos valores, quais são as nossas referências. Isso vai fazer a gente entender esse tempo, né? E fazer com que a gente permaneça firme, porque de fato a gente vive uma série de influências e nós vamos ser muito influenciados por aquilo que a gente está, né, tá se enchendo, né? Daquilo que o coração está cheio, né? Vai falar os nossos lábios. Então, o que a gente tem feito, né? Do que a gente tem sentido? É muito importante a gente pensar para que a gente tenha qualidade, né? Para que a gente tenha saúde mental também, observando isso, né? Sim. E acho que um caminho que é muito importante é a gente avaliar quais são as habilidades que a gente tem, porque assim, muita gente nesse tempo está tendo que se reinventar o tempo todo, né? Assim, o que eu faço? Então, que habilidades eu tenho para esse momento, né?
assim que estourou o coronavírus aqui no Brasil, eu lembro que uma semana antes eu estava conversando com uma amiga minha, psicóloga, no consultório, e ela fez uma pergunta para mim assim, Silvia, o que é mais importante para você no espaço do consultório? Eu falei, olha, no espaço do consultório, eu falei de imediato, o mais importante para mim é acolher. É a forma que você acolhe, assim, eu tenho o hábito de receber as pessoas abraçando. Eu falei para ela uma semana antes, abraçando as pessoas, né? Eu tenho um cuidado, eu olho meu paciente como um todo, eu gosto que eles tomem um café antes, se quiserem, né? Tem sempre um chazinho, um biscoitinho. Então, assim, eu tenho uma coisa do acolhimento. Quando estourou na semana seguinte a situação do coronavírus, eu fiquei me imaginando não podendo abraçar. Primeiro foi um sofrimento para mim, que eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou receber as pessoas sem abraçar? Explicando que eu não posso tocar. Então eu fiquei um tempo assim, tentando trabalhar isso na minha própria mente, porque nós precisamos entender isso, que a gente precisa primeiro cuidar da nossa mente. Eu não tenho como ter empatia do outro, empatia com o outro e pensar no outro. Então, eu sei que era uma demanda muito minha, né? Assim, essa coisa de abraçar é algo que eu gosto. Eu acho que meio que os meus pacientes acabam ficando tudo igual, mas é algo que é meu. E aí eu fiquei primeiro tentando pensar nisso. E chegou um momento que a gente preparou o consultório com toda a parte de higienização, de cuidado para acolhê-los. E aí chegou um momento que nem assim tinha como, que ia ter que, de fato, parar de atender presencial por segurança deles e minha. E aí eu falei, meu Deus, eu nunca me vi dessa forma, né? Tendo que fechar tudo. E aí eu fui parar para me reorganizar. Mas aquilo levou um tempo dentro de mim. Tanto que quem está comigo aí na rede, eu fiquei um tempo sem falar nada no Face, nem Instagram, nada. Eu primeiro parei para pensar como eu ia me reorganizar. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei também atacada da alergia. Só que, assim, eu tive todo o cuidado com os meus pais, né? Assim, de não chegar perto nesse tempo, que eu estava atacada, estava espirrando, mas eu sentia que era uma coisa alérgica. Ao mesmo tempo, eu também procurei evitar ficar vendo muita informação, porque a gente já fica grilando que pode ser o coronavírus. Então, eu falei, não, não é coronavírus, Deus está me protegendo e se for, isso vai passar. E aí, o que eu fiz? Eu estou falando em relação a esses cursinhos, né? Eu fui lá e fiz inscrição em cursinho voltado para organização de casa, organização de trabalho, organização. Não tinha nada a ver com psicologia ou com educação, que é a minha área. Eu fui fazer um cursinho que não tinha nada a ver. Que é uma forma de você redirecionar o seu olhar. Eu falei, eu estou em casa, de repente eu tenho dicas legais de organizar a minha casa de uma maneira diferente. E a gente começou realmente a fazer um movimento de desmontar um monte de coisa em casa. Desmontei tudo embaixo da pia, botei tudo em cima da mesa, fiz aquela faxina. Porque nós precisamos ter esse movimento, gente. A nossa casa é o nosso, precisa ser o nosso porto seguro. Se não está sendo o nosso porto seguro, se não está sendo um lugar que nos agrada, que nos acolhe, o botão de alerta tem que estar ligado, né? Ligou lá o amarelinho. O que está acontecendo? Ou as relações não estão positivas, ou a sua casa precisa ser reorganizada. Então, assim, eu acho que é uma outra dica aí para as pessoas. Uma outra dica é a gente pensar que nós precisamos nos inspirar em pessoas, né? Eu até falei aqui, em pessoas que já venceram essa batalha. Se pessoas venceram, vamos lutar para que outros possam vencer também. E a nossa luta, o povo de Deus precisa sempre pensar, precisa acreditar que nossa luta, a primeira arma que a gente tem é a oração, né? As pesquisas, inclusive as pesquisas científicas, porque durante muitos anos a ciência e a religião, né, foi armada várias brigas aí entre ciência e religião, mas é comprovado que a espiritualidade ela faz toda a diferença em meio a questões de saúde e doença. Né? A minha professora do mestrado, a Elaine Cortez, ela não é evangélica, mas acredita em Deus. Assim, ela fez uma pesquisa toda voltada para essa questão da espiritualidade e ela comprovou que pessoas que têm uma ligação, né, com Deus, que têm uma ligação com essa questão espiritual, elas conseguem passar por doença, por situações de doença com mais facilidade,
sem olhar tanto para a questão do caos, com foco para a doença. Então, nós precisamos também exercitar isso, né? E aí vem a gente sempre fala isso, mas é bom reforçar que toda crise passa e essa vai passar. A questão é, o que eu estou fazendo ao longo desse processo? Porque nós só estamos olhando, a maioria das pessoas que eu paro para conversar estão olhando já para o final, né? É assim, a estimativa para junho e julho. Como é que vai ficar lá em junho e julho? E aí eu pergunto, o que a gente faz com março, abril, maio, até chegar lá? Eu faço o que com esses meses, com esses dias? Gente, Deus deposita todos os dias, 24 horas do dia, na minha conta de vida. Eu não posso esperar chegar em junho e julho. Eu preciso viver cada dia com intensidade. Então, diga para quem está do seu lado, né, que você ama essa pessoa. Faça uma coisa diferente para aquela pessoa. Prepare uma comida diferente. Pode ser fritada. Esses dias meu filho fez uma fritada aqui, com queijo, com presunto, que tinha na geladeira, sentou com a gente no sofá e comeu junto. Nossa, é uma alegria poder sentar com o teu filho, né, com o meu filho no caso, e comer com ele, celebrar a vida. O problema é que a gente fica olhando para o resultado, sabe? Assim, quando chegar em julho, como é que vai estar a minha empresa? Queridos, aí volta a história de Lázaro. O natural a gente vai fazer, o sobrenatural Deus vai fazer. O natural é o que eu estou fazendo hoje com as habilidades que Deus me deu. O que Deus me deu, eu estou fazendo o que eu posso. Ele me deu a habilidade de falar para pessoas que estão adoecidas, eu vou falar. Ele me deu a habilidade de poder atender uma pessoa que está adoecida, eu vou ligar, eu vou atender. Ele me deu a habilidade de poder acolher alguém que está em sofrimento, eu vou fazer. Sempre tendo um cuidado com o versículo que diz: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu primeiro preciso me amar, eu preciso me ouvir para que eu possa depois ouvir o outro. Eu não posso passar uma metralhadora em cima de mim, né? Passa com aquelas máquinas em cima de você, agora você vai ouvir o outro. Não, eu preciso primeiro me ouvir, entender como é que eu estou. Eu só fui para a rede falar alguma coisa que eu pudesse ajudar alguém depois que aquilo tudo que eu falei aqui passou por mim e eu pensei, bom, agora eu vou me colocar a ajudar. Porque senão a gente não ajuda, a gente só atrapalha, mesmo achando que está querendo ajudar, né? É o sermão, né, da montanha aí, Jesus falando, basta cada dia o seu mal, né? A gente está sendo obrigada a viver isso na marra. E isso é palavra de Cristo para nós, né? É tempo de a gente ter um estilo de vida diferente, né? Viver de um modo novo, valorizando aquilo que passa às vezes despercebido no dia a dia, né? E que é tão importante, tão precioso. Então, vamos ser gratos ao Senhor por essa oportunidade que a gente está tendo, né? Porque, apesar de tudo isso, Deus tem esse carinho, né? Esse mimo com a gente, de cuidar daquilo que de fato é precioso, né? É a nossa família, são aqueles que estão ao nosso redor. Deus nos mostrando o quanto que a gente pode aprender, o quanto que a gente, né? O quanto que a gente pode ser inovador. A gente olha para esse tempo e diz, não é possível, eu não vou fazer isso. E a gente faz, se a gente quiser. Então, a ciência vai dizer que o nosso cérebro, a capacidade do nosso cérebro é muito grande, a gente usa muito pouco. Então, vamos colocar isso a serviço do reino, vamos aproveitar isso para ser um tempo de descobertas, né? De transformação, de mudar o foco do nosso olhar. Sim. E aí vem, né, depois, uma outra dica, a gente cuidar da nossa alimentação, né? Pensar de que maneira eu estou me alimentando, porque nosso mente e corpo é o tempo todo. Se eu como um monte de gordura, se eu estou ansiosa e vou lá e disparo para comer, porque eu quero, né, de alguma forma, jogar minha ansiedade em algum lugar, você não vai jogar a ansiedade em lugar nenhum. Você vai continuar ansioso e vai engordar porque você está comendo muito. Então, existem outras técnicas, né, para trabalhar a questão da ansiedade. Tem a técnica da respiração, né? Você respira, inspira, conta até 3. O ideal é até 6, mas tem pessoas que não conseguem logo de imediato.
Então, senta relaxado, com a coluna ereta, inspira, conta até 3, contando na tua mente, depois tenta segurar o ar lá por 2 segundos, depois solta o ar novamente, contando até 3. E vai ampliando essa contagem até que você chegue até 6, ou mais até, né? Tem paciente que eu falo assim, mas chega até 10 agora, chega até 15. Glória a Deus, a pessoa tá. Porque quando a gente faz isso, a qualidade da nossa respiração melhora, né? Existe uma oxigenação cerebral também que melhora. E, para além disso, quando eu conto os números, a minha mente para de pensar no problema e passa a pensar nos números. Então, por isso que é uma técnica que alivia demais. As pessoas acabam relaxando naquele momento que está contando, né? Então, é uma forma de você redirecionar. Começou a ficar ansioso, quer comer demais? Para de comer, vai respirar. É uma dica. Respira primeiro, depois você vai lá e come. Comer é natural, a gente tem que comer mesmo. Mas nós sabemos se a gente está comendo além do que a gente deve, ainda mais estando em casa. Teve uma pessoa que brincou, né, no Face, ela botou lá, fiz a compra, por conta do coronavírus, fiz a compra para durar durante 3 meses. Comi os 3 meses em 3 dias. A Aparecida tá falando aqui que ela tá comendo muito, mas não é nesse ponto, querida. Ó, é só um pouquinho, eu tenho que ficar aqui em casa, fazendo coisas gostosas, mas a gente tem que vigiar, né? Porque senão não vão nem reconhecer. Oi? Aparecida só faz coisa boa. Aí, até eu ia ficar comendo de novo com ela. É um desafio. Uma outra dica em relação ao sono, né? Eu falo muito da higienização do sono, que é uma técnica também para poder cuidar da saúde do seu sono. Tem várias outras, mas enfim, é uma dica. As pessoas terem um cuidado, 1 hora antes de dormir, evita ficar vendo zap, as informações que chegam, toma um banho relaxado, começa a mentalizar naquilo que você tem esperança, naquilo que te dá alegria. Pense que outras pessoas precisam de você, né? Às vezes a pessoa fala, tomara que eu morra logo, mas aí você tem filho, você tem marido, então se não é por você, foca a sua atenção nos que te amam, nos que vão sofrer se você não ficar aqui. Não pensa, não, eu estou mal, mas eu preciso melhorar por eles. Se não é por você, melhore pelo outro, né? Pelo outro que está ligadinho com você, também vai sofrer se você ficar doente. E voltando na dica anterior, tá difícil para você emocionalmente, pede ajuda profissional. E aí uma coisa que é muito importante para esse momento, além da gente focar naquilo que nos dá esperança, é a gente ter uma rede de suporte, né? Então, assim, qual é a sua rede de suporte? Eu falo muito de rede de cuidados, falo isso com os alunos da pós, é um direcionamento, né? É uma orientação que a gente faz muito no SUS, no Sistema Único de Saúde, no consultório eu falo isso, a gente tem até um projeto que a gente fala do cuidado em rede. O cuidado em rede é para você pensar que você precisa cuidar de você e da sua rede. O que acontece muitas das vezes? As pessoas, uma pessoa na família se levanta a se cuidar, né? Ela pensa, não, eu preciso cuidar da minha mente, da minha parte espiritual, porque nós somos um todo. A gente é mente, corpo, espírito, alma o tempo todo. E aí eu vou cuidar. Mas aí tem outros 2 na casa que não querem se cuidar, né? Que às vezes não estão antenados e na mesma conexão que você. Então, além de orar pela vida deles, para que eles se levantem, para que eles acordem, é a gente pensar como é que eu cuido dessa rede, quais são os caminhos possíveis para cuidar dessa rede. Aqui em casa, eu até brinquei na semana passada. Eu fiz esse cursinho de organização, fiz um outro cursinho da psicologia, como eu estava atacada da alergia, o tempo que eu sentava no sofá para tomar remédio, eu ficava fazendo cursinho. Aí, o meu marido fazendo outras coisas mais manuais, porque eu fui desmontar a casa e fui fazer coisa manual. Aí eu falei assim para ele, olha só, tem 2 opções, vou te dar 2 opções de cursinho. Tem o cursinho tal e o cursinho tal. Qual que você acha legal para você fazer? Aí ele, mas por que eu tenho que fazer cursinho tal? Porque se você fizer o cursinho tal, aí, gente, nós precisamos vender, como é que é? Vender sardinha como se fosse salmão, entendeu? Você convence o outro que se ele fizer aquele cursinho, vai ser muito bom para ele.
ou para a sua vida familiar, ou para a vida conjugal, o que for. E aí eu comecei a convencê-lo, pois ele está fazendo por si. Ah, viu? Então, nós precisamos pensar assim, como é que a gente vai impactando as pessoas que estão ao nosso redor, né? Como é que eu vou ganhando a minha casa? Não adianta eu querer ganhar o mundo e perco a minha casa. Como é que eu vou impactando aquele que está do meu lado ali, pertinho de mim? Porque isso vai fazer diferença para que você esteja vivendo um ambiente agradável. Ao mesmo tempo, deixe-se cuidar. E aí eu penso assim, né? Eu penso nos pastores, na liderança mesmo. A gente tem aqui líderes de célula, né? Outras pessoas que são líderes de outras igrejas que estão nos assistindo. É muito natural que a gente pense em cuidar do rebanho, cuidar das ovelhas, cuidar do outro. Mas nós precisamos nos deixar nos cuidar, né? Pensar que quando o outro também te liga, quando ele de repente se coloca a cuidar de você, orar por você, isso é muito importante. Baixar ali naquele momento, sabe? Se deixar ser humilde mesmo, assim, se coloca, não, nós não somos mulheres maravilhas, nem homens, nem super-heróis, né? Super-homens. Nós somos humanos. E tem momento, você é minha pastora, né? Você é minha discipuladora. A pastora Vanessa, gente, é minha discipuladora. E no dia que a gente marcou esse discipulado, eu não conseguia nem falar direito. Eu falei, não, amanhã a gente faz, porque eu queria estar toda ouvido ali, né? Eu queria, de fato, poder ouvir aquilo que ela tinha para falar para mim. Então, nós precisamos nos colocar a ser cuidados, né? Ter essa... humildade, eu digo humildade porque tem gente que às vezes acha assim, não precisa ser cuidado, não, eu quero ajudar as pessoas. Não existe, pensa no aparelho celular, né? Aparelho de celular. O aparelho, ele tem uma quantidade de carga. Ele abastece lá a energia dele e aí ele se coloca a servir. A gente usa, a gente, né, liga para os outros, passa o WhatsApp, agora faz live no Instagram, Facebook. Chega um momento que a luz vermelhinha começa a aparecer. É hora de abastecer. Né? Vai lá, tem que reabastecer ele e colocar carga novamente. Nós, seres humanos, somos assim também. A gente vai lá, a gente se doa, e aí eu fico pensando de novo em quem está na linha de frente aí dessa batalha, dessa guerra, né, contra esse vírus. Eles estão se colocando a servir as pessoas, mas eles precisam ter um momento de se abastecer. Então, quando você fez esse movimento de orar por eles, né, de procurar e ir atrás das pessoas que estão cuidando, é um movimento assim de tirar o chapéu que nós precisamos fazer. Porque eles estão ali se doando, chega uma hora que a carga pesa para eles também, né? O botãozinho vermelho vai ligando ali, vai acendendo. Tem que ir lá se reabastecer com uma energia positiva, senão a negativa vai fazer você apagar. E aí, Silvia, a gente reforça, né, a visão da nossa igreja, né? Que é a questão do discipulado 1 a 1. Né? A gente tem aí um desafio de que cada um seja cuidado. Então, assim, do pastor Josué, né, até a gente aqui, nós temos essa consciência de que a gente precisa receber, né? A gente precisa de ministração, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de pastoreio. E a gente faz isso, né? A gente recebe e a gente oferece. Mas esse perceber essa nossa fragilidade, essa nossa necessidade é muito importante, porque nós não somos heróis, né? Nós temos as nossas questões, nós temos os nossos desafios, e quando a gente entende isso com profundidade, né, nós vamos tender a render muito mais, porque nós entendemos que é preciso colocar carga, né? É preciso recarregar a energia aí para poder cumprir bem. Então, você, na hora que estava falando sobre essa rede de cuidados, eu fiquei pensando na célula também. O quanto que a célula é importante, né? E fiquei pensando essa semana como as igrejas que não vivem a visão celular têm lidado com esse tema. Porque nós não estamos nos encontrando fisicamente lá, né, na Vila São Luís, mas nós estamos ligados. Nós estamos nas nossas casas conectados, nós estamos sabendo dos nossos desafios,
quem são os irmãos que estão precisando aí de ajuda e as cestas básicas chegaram até eles. Então, a gente tem uma rede de contato, né, uma rede de suporte, um grupo com o qual a gente pode dividir. Né? Então, eu quero desafiar você que está aí ouvindo a gente, que ainda não faz parte da célula, as células estão acontecendo. Você tem que experimentar isso, né? Mesmo virtualmente, vai ser muito bom.